Olá, alunos do CEPI Presidente Castelo Branco, tudo bem com vocês? Sou o professor Kleber, professor de Geografia, e hoje nós vamos estudar sobre a regionalização do continente americano. Vamos falar um pouquinho sobre a história do continente americano, os tipos de regionalização e os aspectos gerais do nosso continente. Mas antes disso, vamos ver um pouquinho o que é continente e também o que é regionalização. O que vem a ser, então, continentes? Continentes, há 6. Não há um consenso entre os estudiosos se há 6 ou se há 5 continentes. Por quê? Vou explicar logo mais em seguida. São extensas massas de terra cercadas por oceanos e que abrigam diversos países. Então, nós temos o continente americano, nós temos o continente africano, Euroásia, a Ásia e a Oceania. Alguns estudiosos dizem que a Europa e a Ásia é um continente só, chamando ele de Euroásia. Mas, como disse para vocês, não há um consenso sobre isso. O foco do nosso estudo hoje, então, será o continente americano no qual nós vivemos. Para a gente entender um pouquinho sobre como é essa divisão geográfica e também histórica do continente americano, é bom a gente ver como é que ele foi, entre aspas, descoberto pelos europeus, colonizados pelos europeus. Primeiramente, Cristóvão Colombo, que viveu entre 1451 e 1506, fez 4 viagens à América, mas morreu sem saber que havia chegado em um novo continente. Ele pensava que a América fosse uma parte das Índias na Ásia. Mas outras expedições europeias foram enviadas às novas terras. Vamos lembrar que essas expedições era aquele período das grandes navegações, onde os europeus foram buscar novos continentes, descoberta de novos continentes, atravessando oceanos, desenvolveram técnicas de navegação que possibilitaram isso. Em uma dessas expedições, comandada pelo navegador florentino, americano Vespúcio, estava o cartógrafo espanhol Juan de la Cosa, que elaborou o mais antigo documento cartógrafo do continente americano, como vocês podem ver nesse mapinha bem antigo que nós temos. Américo Vespúcio relatou em cartas que aquelas terras correspondiam a um novo continente, que não era como Cristóvão Colombo pensava. Esses relatos deram origem a um livro que se chama Mundos Novos, que se chama Novo Mundo. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai estudar sobre as Américas, a gente vê lá na história que ele é chamado de Novo Mundo. É justamente por causa desse livro escrito por Américo Vespúcio. E nesses relatos, relatando como era o continente americano, como eram essas descobertas de povos que ali já habitavam, sobre a vegetação que ali tinha. E esse livro chegou a Martin Wandermüller, que era um alemão, que propôs futuramente, anos depois, que o continente se chamasse América, em homenagem a Américo Vespúcio. Então, o continente americano ele tem esse nome por causa de Américo Vespúcio, ok? Então, professor, o que é regionalizar? O que é essa regionalização? Como nós já estudamos em geografia em anos anteriores, regionalizar ela é simplesmente dividir ou classificar uma região ou um espaço geográfico a partir de critérios bem específicos, através de características semelhantes ou diferentes para delimitá-las. Em outras palavras, é como se regionalização fosse organizar o mundo em diferentes locais, em que vivemos com critérios bem específicos. Em cada regionalização, usa-se um ou mais critérios, dependendo da necessidade de tal regionalização. Então, a gente vê que a regionalização não tem por base somente critérios geográficos ou locacionais. Ela tem critérios políticos e históricos também. Por exemplo, pode-se regionalizar pelo critério natural, a partir do clima, do relevo, da vegetação, com a intenção de identificar as regiões com o mesmo ou diferentes climas, através do relevo ou vegetação. Assim como também pode-se regionalizar uma região pelas características históricas e econômicas, como eu disse para vocês. O que definirá o critério de regionalização será justamente a finalidade. Qual é a finalidade de regionalizar? O motivo, a razão, qual é a causa da divisão regional? Entre as mais comuns finalidades são para fins de fiscalização, de preservação, políticas públicas, administração ou para estudos. Por fim, também é importante entender que
É comum haver novas regionalizações justamente pela constante transformação do espaço geográfico, porque o espaço geográfico está em constante mudança. Então, regionalizar vai depender muito da intenção que se tem ao regionalizar. Então, eu posso usar vários motivos para que isso possa acontecer. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de regionalização. Nós temos a regionalização por continente, como eu já tenho colocado para vocês, né? Continente americano, africano, a Europa, a Ásia, a Oceania, certo? Nós temos também o critério de regionalização entre países do norte, que são desenvolvidos, e países do sul, que são subdesenvolvidos. Então, nesse critério, usa critérios econômicos para fazer uma regionalização. Um outro tipo de regionalização é por zonas climáticas, né? Nós temos as zonas climáticas polares, temperadas, tropicais. Então, já leva em questão do clima para se regionalizar um determinado lugar. Eu tenho um outro critério também, que é a regionalização metropolitana de Goiânia, que é um exemplo, né? Se nós formos pegar ali, nós podemos fazer uma regionalização. Então, você percebe que nesses exemplos, regionalizar, ele vai depender da intenção que se tem, ok? Então, nesse mapinha, eu trouxe para vocês o continente americano. Nele a gente pode verificar os países do norte, países centrais e os países da América do Sul. Um exemplo, países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, que são os maiores. Na América Central, né, tanto no istmo, né, que interliga um continente ao outro, que são os países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Panamá. Nós já temos aqui nas grandes Antilhas, né, ou ilhas caribenhas, como Cuba, Jamaica, São Vicente, esses países. Na América do Sul, nós temos aí Venezuela, Colômbia, até Argentina e principalmente o nosso país aí, o Brasil, sendo o maior país da América do Sul. Como se dá essa regionalização, então, da América? Nesse mapinha que vocês estão vendo aí, nós temos os dois exemplos mais usados de regionalização. A primeira, no mapa 1, é a que adota critérios de localização e de desenvolvimento histórico, separando o continente em três partes: América do Norte, América Central e América do Sul. A outra forma de divisão mais utilizada, que é a no mapa 2, toma por base critérios étnicos relativos à colonização do continente, separando em América Anglo-Saxônica, que vem a ser Estados Unidos, Canadá, e depois nós temos também a América Latina, né, que são principalmente os países da América Central e América do Sul. Fazem parte da América Anglo-Saxônica, como eu coloquei para vocês, o Canadá e os Estados Unidos da América, cuja colonização ela foi principalmente de povoamento e feita pelos ingleses, por isso a palavra anglo. Em certas regiões do Canadá houve também colonização francesa, ok? Os demais países do continente fazem parte da América Latina e foram colonizados sobretudo por espanhóis e portugueses, predominando a colonização de exploração. Quando eu falo América Anglo-Saxônica, anglo, inglesa, certo? Então são países que têm o inglês como idioma e também que foram colonizados, né, pelos ingleses. Saxônica, né, é de uma região da Saxônia. Então são povos oriundos de lá que habitaram essa região da América do Norte, ok? E eles tinham como religião principalmente o calvinismo. Na América Latina, nós já vamos ter países que a língua ela deriva do latim. Por isso que leva muitas vezes esse nome de América Latina, porque tanto o espanhol como o português são línguas que derivam do latim. Na colonização, e como coloquei para vocês, né, na América do Norte nós tivemos uma colonização de povoamento, e na América do Sul, América Latina principalmente, nós tivemos então a colonização de exploração. Na colônia de povoamento, os imigrantes eles buscam oportunidades de vida e trabalho fora de seu lugar de origem. Assim, chegavam com a perspectiva de vida na terra, construir ali uma nova pátria. Isso aconteceu principalmente ali nos Estados Unidos, no Canadá. Por isso que nós percebemos o nível de desenvolvimento econômico, cultural e social que essa civilização tem. Porque o objetivo deles não era explorar a terra, mas era povoar e desenvolvê-la economicamente, certo? E ela foi feita principalmente pelos puritanos religiosos,
que saíam da Inglaterra, da Europa, e que vinham para a América do Norte estabelecer ali, primeiramente, uma comunidade de vida baseada em princípios religiosos, calvinistas, certinho? Na colonização de exploração feita principalmente por portugueses e espanhóis na América do Sul, o objetivo principal não era morar, não era estabelecer ou desenvolver aquela região, mas explorar as riquezas que eram levadas para as grandes metrópoles, como Inglaterra, como Portugal, como a Espanha. Inicialmente, como eu disse para vocês, não havia esse interesse de estabelecer uma colônia de povoamento. Só futuramente, com a intenção de explorar e estar mais perto dessa exploração, é que foi sendo povoado essas regiões. Então você percebe aí o nível de desenvolvimento que nós temos, econômico, social e cultural, da América Latina. Porque a forma de colonização dessas regiões foi diferente da América do Norte. No nosso mapa, você pode verificar que o continente americano ele apresenta uma grande extensão no sentido norte ao sul, com área total de 42.192.781 km², que significa a ocorrência de uma enorme diversidade de paisagens naturais. Apresenta desde regiões desérticas ao norte nos Estados Unidos e no México e áreas de densa mata tropical úmida na América Central e na América do Sul. Considerando as terras contínuas, a América se localiza totalmente no hemisfério ocidental, ok? Então, se você pegar a linha de Greenwich, a gente verifica ali que a América está a ocidente, ela está a oeste. Algumas das maiores e mais populosas metrópoles do mundo, ela encontra-se na América, como Nova York, a cidade de São Paulo, a cidade do México. Todas apresentam inúmeros problemas relacionados à habitação, à saúde, à poluição do ar, à segurança e aos transportes, inclusive as metrópoles de países desenvolvidos, como Los Angeles, nos Estados Unidos. A América, ela possui importantes atividades econômicas, grandes áreas industriais e algumas das regiões agrícolas mais produtivas do mundo. Certinho? Bem, na próxima aula nós vamos ver algumas características físicas como relevo, hidrografia, a questão do clima da América. Ok? Espero que vocês tenham então gostado da aula e até a próxima. Não deixem de fazer as atividades que estão postadas lá no nosso blog.